ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo. Quando o tempo for propício. Olá, boa noite a todos, irmãos e irmãs de fé, ouvintes da Rádio Toques de Aruanda, ouvintes do programa Casa de Lei. Sejam bem-vindos, mais uma semana aqui. Estamos ansiosos, né? Eu me chamo Alain Barbieri, sou dirigente do Templo Escola Casa de Lei, apresentador deste programa, que vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 9 horas da noite. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, pela ansiedade, né, por iniciar o nosso programa. Nós também nos contagiamos com essa empolgação de vocês, que estão sempre aí aguardando, mandando as suas mensagens, nos incentivando sempre. Terça-feira é sempre um dia que o tempo não passa para a gente chegar logo às 9 horas e fazer o Casa de Lei. Então, muito obrigado por você que está aqui compartilhando com a gente mais um momento desses que é para nós muito especial. Vânia, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. O pessoal respondeu boa noite agora. Boa noite a todos. Bom, a gente tem bastante mensagens hoje para ler, né? A gente tem bastante coisa para comentar e conversar aqui no programa mais uma vez. Eu vou pedir o que eu sempre peço toda semana. Irmão e irmã de fé que está ouvindo, compartilhe e divulgue para outros irmãos também. Vamos multiplicar essa ideia, né? Você está ouvindo, se está sendo legal para você, forneça essa ideia para outra pessoa. É uma forma livre, gratuita, aberta. Basta a pessoa estar conectada à internet para estar nos ouvindo, né? Até do celular, se quiser. Então, compartilhe e divulgue. Agradecemos desde já e todos aqueles que já estão fazendo isso por nós. Vamos para a nossa mensagem. Hoje a gente tem uma mensagem para abrir o nosso programa e a gente começa, então, passa os contatos já e começa a responder as perguntas de hoje. Vânia, por favor. Ok, vou passar. O título é O Melhor para o Outro. Um casal muito pobre tomava café de manhã no dia de suas bodas de prata. A mulher passou a manteiga na casca do pão e entregou para o marido, ficando com o miolo. Ela pensou, sempre quis comer a melhor parte do pão, mas amo demais meu marido, e por 25 anos sempre lhe dei o miolo. Mas hoje quis satisfazer o meu desejo. Acho justo que eu coma o miolo pelo menos uma vez na vida. Para sua surpresa, o rosto do marido abriu-se num sorriso sem fim e ele lhe disse: muito obrigado por esse presente, meu amor. Durante 25 anos, sempre desejei comer a casca do pão. Mas hoje, como você sempre gostou tanto dela, jamais ousei pedir. Moral da história: você precisa dizer claramente o que deseja. Não espere que o outro adivinhe. Você pode pensar que está fazendo o melhor para o outro, mas o outro pode estar esperando outra coisa de você. Fantástico, fantástica mensagem. É muito verdade isso, né? É muito verdade. Eu acho que é legal, nosso objetivo nem é comentar, deixar reflexão e encerrar na mensagem para que a gente possa pensar nisso, mas é uma grande verdade. Às vezes você está fazendo algo achando que está agradando o outro, né? E no final, muito legal essa reflexão, porque no final ambos estavam fazendo pelo outro, né? E não para si próprio, né? Exatamente. E a gente sempre fala uma coisa,
está bem no contexto exatamente disso, mas pensar em si não é egoísmo, né? Pensar em si próprio não é um egoísmo. Saber se amar, saber falar o que você quer, o que você precisa do outro, seja no relacionamento, no trabalho, no terreiro, no ambiente familiar, compartilhar o que se quer, né? Ficar em silêncio, emburrado, chateado, triste, não explica muitas vezes o que você quer e não dá possibilidade da solução acontecer. A gente tem uma filosofia dentro da nossa casa, e eu compartilho isso com vocês, é algo bem pessoal, mas vale compartilhar que o que acontece no dia tem que encerrar no dia. Nada, e não pode acontecer de uma mágoa, uma ofensa, alguma atitude, alguma coisa que tenha se falado ou se pensado, se encerrar no dia sem que seja resolvido. Porque no outro dia é um outro dia, e se isso for ser levado para ele, para o outro dia no caso, né, pode ser que o problema aumente, pode ser que a dor aumente, então tudo tem que ser resolvido. E a gente tem aqui o hábito de sempre dialogar, de conversar, de falar sempre, falar muito. Então é bacana isso, a mensagem traz muito disso, eu acho que é bacana compartilhar isso também com vocês, é algo que dá certo. Né? E rapidamente se consegue resolver, chegar a uma solução, do que ficar alimentando talvez uma tristeza, uma raiva, um sentimento que não faz bem nem para um nem para outro, né? Não estava muito contexto, mas eu acho que vale compartilhar, né? Com certeza. Eu recebi uma pergunta pessoal também sobre relacionamento, que as pessoas comentando a nossa relação. Sim. Que a gente conversa, tem sempre junto nas fotos, não sei o que, e é por escolha, né? A gente gosta de estar junto, né? A gente gosta dessa cumplicidade. Então, fazemos questão, não é uma obrigação. E isso é natural da nossa vida mesmo, e, enfim. Então a pessoa tinha perguntado, eu acho que vale compartilhar esse pensamento também. Bom, legal, vamos lá. Os contatos que nós temos à disposição Bom, nós temos aqui a fanpage do templo, que é Templo Escola Casa de Lei. Temos o Facebook do Alan, que é Alan Barbieri. Temos o e-mail, que é casadelei@gmail.com. E também tem o Skype, que é Casa de Lei. A gente tem bastante contatos para vocês mandarem as suas perguntas. Não perca tempo, manda, porque por mais que são 10 minutos de programa, já tem bastante pergunta. Então aproveita para mandar agora, porque assim dá tempo de responder. Perfeito, é isso aí. Manda pra gente, Face me adiciona, curtem a página, enviem por e-mail. Enfim, tem vários contatos. Vale comentar também que essa semana, segunda-feira, ontem, né, nós lançamos mais um vídeo no canal do Casa de Lei no YouTube. Se você não está sabendo que canal que é esse, o que é isso que a gente está fazendo, nós estamos alimentando o nosso canal do YouTube exatamente para fornecer informações sobre a Umbanda fora da rádio, mas compartilhando, linkado com o nosso programa Casa de Lei. Então, quem quiser acompanhar, foi postado o segundo vídeo ontem e eu citei algo que, para quem me acompanha nos cursos presenciais, online, fica redundante a informação, porque eu sempre falo disso, mas eu acho válido que a gente comece falando dessa importância, né? Eu citei da importância de adotar um ritual em casa, né? Então, porque eu dou muito valor a isso, a você ser autossuficiente para resolver um desequilíbrio energético na sua casa, um desequilíbrio emocional. Eu acho que o médium tem que ser autossuficiente para isso. E buscar o equilíbrio da sua casa, da sua família. Enfim, eu citei isso no vídeo. Entra lá no YouTube, é youtube.com/Alan Casadelei. youtube.com/Alan Casadelei ou no nosso site casadelei.org.br. A última postagem é a do vídeo, tá? casadelei.org.br. Pronta, Vânia, para as perguntas? Sempre. Então vamos lá. Bom, Helenice Ribeiro, boa noite. Hoje minha dúvida é sobre incorporação. Sei que a mediunidade varia de médium para médium, mas qual seria o sintoma que todos os médiums sentem na hora que a entidade se aproxima para fazer a incorporação? Um geral, assim, sabe? Uhum. Helenice Ribeiro. Não, difícil dizer, né? Eu prefiro não falar algo que eu possa sugestionar, te estimular a sentir isso. Então eu acho que cada um vai sentir uma coisa, né? Você pode sentir uma vibração, a vontade de fazer algo, a vontade de talvez uma tremedeira, talvez um peso no corpo, talvez uma certa leveza, depende da entidade, depende do orixá, depende da vibração.
Então tudo é muito relativo, não existe um padrão assim e nem, eu acho que nem pode, eu acho que cada um vai sentir isso de uma forma, né? Então eu acho que deixe se levar, né? Claro que o estudo sempre, a sua preparação moral, sua preparação intelectual sobre a religião vai te fornecer muito mais segurança, né? Para esse momento aí que você está vivenciando, que é a incorporação, que é o trabalho mediúnico. Agora é deixar que as sensações sejam suas. É claro que é comum você de repente comenta com outro médium e vai falar, olha, eu senti isso, aí o outro também fala, poxa, eu também sinto isso. É comum um ou outro se identificar, mas não existe um padrão, né? É meio que uma receita, acontece isso, acontece aquilo, acontece isso. Não dá, mesmo que seja um ponto, pode ser tremedeira, suor, enfim, vários fatores, né? Que eu prefiro nem te estimular a sentir isso. Então, deixe acontecer. É mais importante você deixar acontecer do que saber exatamente o que é um padrão aí, tá? Porque aí você vai manifestar aquilo que é seu, íntimo, diferente talvez do que outras pessoas manifestam e da forma que manifestam, ok? Minha irmã, muito obrigado pela participação, tá? Você quer passar daí ou eu Quero. passo? Eu vou passar daqui, deixa eu Tá. abrir. Pergunta da Célia. Boa noite, Alan e Vânia. Amo muito a Umbanda, porém não frequento nenhum terreiro. Conversando com uma amiga que trabalha como médium de um terreiro, falávamos sobre Pai Oxumaré. Fiquei muito surpresa quando ela disse que médiuns que vibram com Pai Oxumaré se arrastam pelo chão como uma cobra. Isso procede? Obrigado e parabéns pelo novo canal do YouTube. Obrigado, Célia. Vamos lá. Não procede, né? De forma nenhuma. Nem com o Pai Oxumaré, nem com qualquer outra entidade, mesmo que a entidade traga o nome cobra. O que acontece é que assim, tem que se tomar muito cuidado com essas conversas, às vezes com médios. É legal você perguntar, não que eu julgue que sua amiga necessariamente vai estar te fazendo algum mal, né, a companhia dela, mas tem que se tomar cuidado quando se fala de Umbanda e no que você acredita quando você está ouvindo sobre Umbanda. Porque não faz muito sentido, né? O Pai Oxumaré não é uma serpente. O Exu Cobra, Caboclo Cobra, não é uma serpente. Se trabalha com alguns fatores, algumas funções, algumas energias que estão ligadas a isso. Então, eu vou resumir a resposta dizendo que não, isso não procede de forma nenhuma, tá? Bastante extenso se a gente fosse falar de Pai Oxumaré, do que realmente é e qual a sua real ligação com a cobra em si, mas eu só afirmo para você que isso não procede e desconsidere, tá? É que nem eu sempre comento quando perguntam coisas desse gênero, né? Existe um Exu, um caboclo, né, que às vezes se manifesta como Exu e às vezes como caboclo, que é o Pantera Negra. Tão atuante, tão presente na Quimbanda há muito tempo. Então ele vem de 4, né, fazendo o som de uma pantera. Não, né? Óbvio que não. O caboclo águia branca, por exemplo, que também já vi em muitos terreiros, ele vem voando no terreiro, faz o médium voar, não faz muito sentido, né? O Exu morcego, né? Fica de ponta cabeça no terreiro, pendurado no congá. Óbvio que não. Então isso não acontece, tá, Célia? Desconsidera, assim como aquela história de que Pai Oxumaré incentiva ou estimula o médium a ser homossexual, os filhos de Pai Oxumaré são homossexuais, entre outras coisas. Desconsidera, ok? Muito obrigado. Agora sim, só para concluir, possivelmente sua amiga disse isso porque deve ter visto ou ouvido alguém falar, né? Muito cuidado com esse boca a boca. Disseram e chega aqui de uma outra forma às vezes. Então tem que se tomar muito cuidado, ok? Muito obrigado, Célia, e seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom, a Elaine está passando um comentário aqui, que ela disse não somente na rádio, mas que ela já viu uma mãe de santo linda recebendo o Oxumaré dessa forma. Eu já vi no YouTube, inclusive. Tem no YouTube, viu, Elaine? Que vai assim, eu sempre vou dizer isso para vocês que nos acompanham. A manifestação do orixá, a manifestação da energia divina do orixá vai ser conforme a consciência e a interpretação daquele grupo. Se eu disser que Pai Oxumaré, para o meu grupo, para os meus médiuns, se eu disser que Pai Oxumaré incorpora se arrastando no chão, dificilmente a consciência deste médium vai permitir
que Pai Oxumaré incorpora em pé. Porque naturalmente, se ele acredita que Pai Oxumaré vai vir no chão, ele vai se condicionar a isso. Deu para entender que é a crença de um? Essa sua amiga poderia ser uma dirigente espiritual, essa sua amiga poderia estar conduzindo, a nossa irmã aí que perguntou, poderia estar conduzindo outros médiuns e poderia estar afirmando para esses outros médiuns que Pai Oxumaré vem se arrastando no chão. E possivelmente esses médiuns se arrastariam no chão, porque é a interpretação. E ponto final. Então, infelizmente, ou felizmente, né, o médium tem essa possibilidade de refletir a figura, como ele interpreta. É que nem a gente fala do erê, né? O erê, na verdade, não necessariamente é uma criança, mas a forma que se comporta quando incorpora, a forma que este espírito se comporta quando incorpora é porque reflete a nossa interpretação do que é criança. Nós acreditamos que a criança é aquela que brinca com bexiga, que brinca com carrinho, que brinca com boneca, que come doce. Mas numa realidade encantada no plano espiritual, não necessariamente esses espíritos estão brincando de carrinho, bexiga e batendo palma e cantando parabéns, que é algo da nossa cultura. Por exemplo, que os erês cantam parabéns em muitas festas de erê. Então, por quê? Porque nós interpretamos o comportamento do infantil desta forma, e isso reflete como aquela criança. É a mesma coisa. Por isso que a educação mediúnica, o médium se educar é essencial. O médium entender o que é e o porquê que é assim é essencial para que ele não interfira e permita que essa força divina se manifeste sem que ele esteja enraigado com ideias que não são orixá, ou não são os orixás. Tá? Então eu já vi com certeza, Elaine, também no YouTube, inclusive, uma situação em que um terreiro, vários médios incorporados de Oxumaré arrastando no chão. Já vi Exu Cobra se arrastando no chão também, entre outras coisas. Enfim, assim como eu já vi Exu Corcunda, necessariamente corcunda, e não necessariamente ele é corcunda. Tá? Enfim, assim como todo preto velho não é preto e não necessariamente nem velho. Essa história, entende? Então, tem que se tomar muito cuidado. É como o médium interpreta, isso reflete aí desta forma. Ele vai exteriorizar essa energia da forma que ele conhece, da forma que ele interpreta. Por isso que o orixá se comporta de uma forma no candomblé e por isso que ele se comporta de outra forma na Umbanda. Porque na Umbanda se enxerga o orixá de uma forma, no candomblé se enxerga de outra. Naturalmente, os médiuns que vão incorporar este orixá vão refletir um comportamento diferente, porque a interpretação é diferente. E ponto final. Bom, okay? Posso passar outra daqui, Alan? Por favor. É a Elizabeth, tá? Uhum. Boa noite, Alan, e boa noite, Vânia. Boa noite. Primeiramente, queria parabenizá-los pelos ensinamentos e esclarecimentos da nossa amada Umbanda. Alan, gostaria que você falasse sobre Pai Oxumaré, pois na Umbanda ele não é muito cultuado e eu tenho uma verdadeira adoração por este orixá. Qual a sua linha de atuação? Sei pouquíssimo a respeito. Desde já, muito grato, um abraço a todos os irmãos de caminhada e axé. É Elizabeth. Tá, Elizabeth, eu vou fazer o seguinte, a gente até pode pegar e gravar um desses vídeos que a gente está gravando para falar de Oxumaré, mas eu vou recomendar 2 para você assistir, tá? De 2 pessoas que eu confio e que eu acho que vai trazer uma informação válida para você. Primeiro, Mãe Mônica Berezutti falou de Mãe Oxum e Pai Oxumaré em um vídeo em que gravamos juntos em 2012, se eu não me engano. Foi 1 hora de vídeo em que ela fala de Oxum e, se eu não me engano, de Oxumaré e também de Erê. Eu acho que foi exatamente disso. E você, por favor, procura no canal da Rádio Toques de Aruanda no YouTube. youtube.com/Toques de Aruanda, em que Mãe Mônica Berezutti fala de Oxum. Tá? Procura por esse vídeo. E do Gero Maita, ele gravou um vídeo há uns anos atrás também falando de Oxumaré. Assista esses 2 vídeos. Vai ser muito válido para você. Eu acho que é muito melhor do que eu falar em 2 minutos o que é Pai Oxumaré. Eu acho que ali vai ter mais informação e mais detalhada para você do que a gente aqui não tem tempo para falar necessariamente de um orixá, tá? Recomendo também, se você quiser ter em mãos, tenha o livro O Arco-Íris Sagrado, da Mãe Lourdes de Campos Vieira. O Arco-Íris Sagrado, Oxumaré, o Arco-Íris Sagrado, de Mãe Lourdes de Campos Vieira, que eu sei que é um orixá muito presente na casa dela. Ela escreveu esse livro que é fantástico. E Teogonia de Umbanda, tá bom?
minha recomendação para você, se é o seu interesse em entender o orixá, se aprofunde nesse orixá que vale muito mais a pena do que eu te dar uma resposta com 2 frases aqui que não compensa. Tá bom, minha irmã? Obrigado pela participação. Certo. Você quer passar daí ou eu passo Quero, daqui? eu passo daqui. Tá. Francisco, boa noite, estava esperando pelo programa. Ia pedir um ponto de Ogum e começou com ele. Parabéns, ótimo programa, Sherman. É isso aí, Francisco, obrigado. E veja só, hein? Conexão mental nós aqui, né? Obrigado pela participação, meu irmão. Seja sempre bem-vindo. Will, boa noite. Parabéns pelo programa. Estou acompanhando toda semana. Eu me encontro em desenvolvimento e minha dúvida é que na hora que eu sinto os sintomas de quando minha entidade está próxima, o que é mais aconselhável fazer para ajudar a incorporação? Muito obrigado desde já. Meu irmão, obrigado pela participação. A recomendação maior sempre é não se preocupa com o que está acontecendo naquele momento. Né? É comum, a gente tem dito isso, eu recomendo que você ouça também os programas anteriores gravados. É comum que o médium, na hora que está no seu processo de desenvolvimento, esteja preocupado com tudo que vai acontecer. Né? Ele está esperando que ele está ali, sentiu energia, vibração, de repente é tomado. Né? Isso não vai acontecer do nada. Isso vai acontecer normalmente, isso vai acontecer aos poucos. Você vai sentindo aos poucos, vai ganhando confiança, você vai conseguindo se entregar, você vai conseguindo se permitir. Então, amadurecimento, meu irmão, isso é com o tempo. O que eu sempre recomendo é não se preocupe com o momento. E como não se preocupar, tire a sua mente dali. Minha recomendação sempre é essa. Direcione o seu pensamento para outro local. Não para sua casa, para o seu dia a dia, mas de repente para um ponto da natureza. Para uma cachoeira, para as matas, para um cruzeiro, para o mar. Se veja, se sinta neste local. Esse é o momento em que a vibração do guia ou orixá vai facilitar essa sua ligação mental com esse ponto de força. Porque o guia está manifestando essa vibração. Então, tente concentrar-se nesse local ou naquele que você sente mais à vontade e não se deixe preocupar com o braço que foi para lá, a cabeça que virou, o tom de voz que saiu, o que o guia falou. Não se deixa preocupar. Ok? É momento seu e é íntimo, você precisa ali se esforçar. É legal que a mediunidade ela é um processo seu. Por mais que tenha um dirigente ali, por mais que tenha um mentor espiritual, por mais que tenha uma casa com doutrina, por mais que tenha uma excelente filosofia e tudo mais, nada disso vai te fazer um bom médium. É sempre você. No final das contas, é você com você. Então, o estudo, a preparação, o amadurecimento, a postura moral, a vontade de estar ali, a vontade de se dedicar e se despreocupar com quero fazer um show, quero que meu guia fale coisas maravilhosas, quero que meu guia faça grandes milagres. É não se preocupar com isso. Naquele momento é você e o guia. Sinta e deixe-se levar. Essa é a recomendação sempre. Tá bom? Muito obrigado e participe sempre, viu? Posso passar daqui? Pode. Tá, é a Beth Ágata. Boa noite, casal. Agora mudou, é casal. Legal. Alan, ontem tive minha primeira manifestação de uma entidade que penso ser de um caboclo ou cabocla. Fiquei tão eufórica que esqueci de perguntar. Uma semana antes, o caboclo Pena Branca se apresentou para mim em um sonho. Eu imaginava totalmente diferente. Foi totalmente surreal. Mas estive consciente o tempo todo. Estou muito feliz mesmo. Pergunta. Como é decidido pelo superior quando nossos guias vão chegar perto de nós para começarem a trabalhar? Temos que ser merecedores? Ainda sou leiga, mas buscando o aprendizado. Obrigada por nos ajudar com seu conhecimento. Abraços e axé. Axé, muito obrigado. Fico feliz pelo seu momento, viu? Muito importante para você e se deixe levar sempre, né? Se entregando o que eu acabei de falar. É claro que a espiritualidade ela já é toda arquitetada. Não existe um acaso. Por acaso você está nesse terreiro? Por acaso você está desenvolvendo? Por acaso nesse momento você está incorporando? Não. Nada é por um acaso, né? O que acontece é que nós, com o nosso comportamento, com as nossas escolhas, com a nossa forma de lidar com a vida, a gente acaba atrasando esse processo. Né? Talvez o que já era para estar em andamento, talvez está atrasado. O que pode acontecer, o que é com a maioria dos médiuns, né? Vai deixando para depois, não é tão flexível com as adversidades, porque qualquer coisa eu largo tudo, qualquer coisa eu jogo tudo para o alto, enfim, então talvez se dedique tanto, se entregue tanto a esse momento.
Claro que é merecimento, com certeza, mas a gente tem que entender que se nós já temos e sabemos que somos médiuns, nós já somos merecedores disso. E eu preciso colocar isso na minha cabeça que não é algo que é jogado na sorte, né? Por acaso você é médium. Sem querer, Deus colocou você como médium. Não, você é médium por um acaso, você é médium porque há um propósito para isso, você é um espírito preparado para ser médium, você é capaz de ser médium, o que você veio para fazer aqui, você está pronto para fazer aqui. Então, o médium tem que confiar em si, o médium tem que acreditar, mas não só isso, se dedicar para isso, entender que ser médium não é tirar um barato, né? Você compra uma roupa branca legalzinha, compra umas guias ali que tinha na loja de Umbanda, pega um chapéu e vambora. Não é isso, de forma nenhuma. Você tem que entender que eu tenho que enxergar o meu processo mediúnico como uma grande oportunidade na minha vida de crescimento pessoal, íntimo, espiritual. E é uma oportunidade para todos, né? Então, aproveite essa oportunidade e se dedique. A espiritualidade não necessariamente escolhe agora o momento, somos nós também. Você pode estar agora com tudo bem no terreiro, se dedicando, de repente você pode largar tudo. Você tem essa escolha. Então, sempre somos nós. É a gente que faz esse relógio da vida aí, andar para frente ou para trás, parar, enfim. Somos nós que mudamos o rumo de tudo a qualquer momento. O livre-arbítrio está aí para todos, né? Então, se dedique. Esse momento é muito importante para você e eu sempre afirmo isso. O médium sempre é preparado. Digo em espírito. O médium, ele não nasce médium por acaso. Ele nasce médium e o seu espírito está preparado para ser médium. O que ele precisa é se preparar aqui e agora. Sua consciência, o seu corpo, a sua postura, para exercer isso que ele já traz na sua essência. Mas somos médiums porque somos já merecedores disso. Essa é uma grande oportunidade. Não veja como fardo. Não veja como eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer. É seu e tenha orgulho disso, porque é uma grande oportunidade. Né? É verdade, eu concordo plenamente. Que bom. Vocês também vão concordar? Vamos lá. Posso? Tem bastante pergunta, pode passar daí que eu tenho muitas mensagens aqui. Antes de passar essa pergunta, vamos lembrar para a programação da rádio segunda a sexta para o pessoal? Vamos sim. Bom, amanhã, quarta-feira, né, temos o programa Conhecimento Superior com a mãe Márcia Pinho de Iemanjá, às 3 horas da tarde. Às 19 horas, programa do Gero Maita, que é Umbanda do Bem. Às 21 horas, programa Umbanda Consciência e Juventude com o Franz. Às 22 horas, programa Conhecimento Superior com a mãe Márcia Pinho de Iemanjá, é a reprise das 15 horas. Quem não teve tempo, estava trabalhando, dá tempo de ouvir ainda no mesmo dia. E na sexta-feira tem o programa do Marcel Oliveira, que é o Mãe Divina. Esse vai ao ar às 20 horas na sexta-feira. Marcel Oliveira, Gisele Ranieri e Nicolas Peripoli, né? Isso aí. E na segunda? Na segunda-feira, bom, temos aí às 16 horas, o programa Mensageiros da Luz. Oi, 16 horas? Ai, perdão, tô confundindo com o de terça. Não, olha só, tem às 7 horas, né? Despertar da Consciência. Despertar da Consciência. Às 8, Amigos do Seu Zé. Isso. E às 9, a nossa Umbanda. Exatamente. Perfeito. Obrigada. É isso aí. E na terça-feira, o pessoal que está acompanhando a rádio, vale a pena acompanhar, né? Eu pedi para citar exatamente por isso. Porque as pessoas estão ouvindo nosso programa pela primeira vez, alguns, e vale acompanhar a rádio porque tem muita coisa positiva. E na terça, das 6 às 7, Mensageiros da Luz. Mensageiros da Luz com Jorge Bonfim. Das 7 às 8, Gero Maita com Banda do Bem. Das 8 às 9, Magia Cigana com a Rose de Souza, que tem uma surpresa semana que vem. É surpresa, muito especial. É verdade. É programa de aniversário, né? Programa de aniversário, muito especial. Recomendo que 4 anos de programa, gente. Recomendo que ouçam de verdade. E das 9 às 10, nós, Casa de Lei. É isso aí. Isso aí. Bom, vou passar aqui do Jorge. Boa noite, um grande axé aos irmãos da Rádio Toques de Aruanda, em especial do programa Casa de Lei. Axé, irmão. No candomblé, ele coloca entre parênteses nação, é utilizado assentamentos, podendo ser formado um pai de santo no mínimo de 7 anos ou mais. Na Umbanda é utilizado quanto mais imagens que podem ou não serem preparadas com banhos de ervas. No que se refere ao preparo de um dirigente na Umbanda, pode ser formado por outro dirigente, entre parênteses pai de santo, ou a formação se
traduz no estado e na manifestação dos guias? Pergunta boa e complexa. Bom, primeiro assim, vale ressaltar, meu irmão, que assim, assentamento não define bom pai de santo. Né? No candomblé, sim, tem o seu processo, feitura, assentamentos, iniciações e tudo mais. Mas ainda assim, a pessoa pode fazer seus 7, 14 ou 21 anos lá de todo o processo de amadurecimento espiritual dentro da liturgia, mas isso ainda não define que esse indivíduo é uma pessoa preparada. A pessoa hoje na Umbanda, mesmo que ela faça um curso de sacerdócio ou se prepare como um sacerdote umbandista, seja iniciado, isso não define que essa pessoa está preparada para abrir um terreiro de Umbanda e conduzir outras pessoas. Não existe um período. Há pessoas, meu irmão, que nascem, incorporam um guia, no meio da sala e o guia diz, hoje vai abrir um terreiro nessa casa, faça o sofá que a gente vai começar a trabalhar hoje. E esses terreiros acontecem, muitas vezes, pela vida inteira desta pessoa, a família herda e os trabalhos continuam. Não define que este terreiro é bom ou ruim. É pessoal, é íntimo. O sacerdócio, né, inclusive foi o tema do programa do Gero, se eu não me engano, hoje, que eu ouvi ele dizer que ia ser isso. Acho que sacerdócio de Umbanda. Isso daí é de cada um. Né? É claro que um outro dirigente pode preparar outro dirigente, mas ainda assim, para mim, o que não pode confundir é, muitas vezes, um curso de sacerdócio de Umbanda preparar e dizer que o indivíduo que sai daquele sacerdócio está pronto para abrir casa. Porque você só sabe o que é abrir um terreiro quando você abre um terreiro. Você só sabe o que é abrir um terreiro quando você está com as portas abertas e começa a trabalhar. E não é trabalhar só, a tocar o tabaco e saravá a abertura dos trabalhos, mas é o que você aplica nessa casa. Porque não basta incorporar. É necessário conduzir. Você está lidando com a vida dos consulentes, mas principalmente, o que eu sempre tenho dito, as maiores necessidades são os médiuns. Você está lidando com a vida dos médiuns também. Pode ser que outros médiuns que estão naquele terreiro venham amanhã abrir casas. E que amanhã venham ajudar outras pessoas a abrir casas. Então, não é tempo, não é curso, não é assentamento, não é imagem, não é nada. E dar banho de erva em imagem, isso é uma filosofia, meu irmão, lá do candomblé que se faz com algumas imagens dos catiços, né? Que se dá banho com as ervas, inicia as imagens. Para nós, a imagem, ela não tem uma função energética, assim como uma pedra, assim como uma vela, assim como outros elementos. A imagem, ela gera algo que nós chamamos de energia emocional, em que ela vai despertar no indivíduo a possibilidade da força divina que está supostamente vinculada àquela imagem, atuar na vida daquela pessoa. Porque quando eu bato cabeça para Pai Oxalá, para Jesus Cristo, que está no Congá de Umbanda, eu sei que eu estou reconhecendo a força de Pai Oxalá, o Senhor da fé. Então, dar banho em imagem com tantas ervas, com pó de não sei o que, isso não define também, meu irmão, um bom terreiro. Nada que é praxe, nada que tá na cartilha, nada disso forma um bom sacerdote. É sempre bom ressaltar. Isso são procedimentos. Ótimo, você faz um curso de sacerdócio de Umbanda, em alguns lugares tem de 8 meses, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4, 5, mas ainda assim a pessoa muitas vezes sai dali e não sabe ainda o que é Umbanda. Ela não entende o que é Umbanda. Então, o sacerdócio começa quando você inicia esse processo, e há pessoas que não fazem curso nenhum, não têm assentamento nenhum, e na sua sala afasta os móveis e faz um bom trabalho. Da forma que com todas as limitações que talvez tenha, mas faz um bom trabalho. Então, não existe um praxe, não existe um regulamento específico dizendo só é pai de santo ou mãe de santo, ou bom pai de santo ou mãe de santo quem faz isso. É importante respeitar. Tá? Achei sua pergunta muito bacana, mas tome muito cuidado, às vezes, em direcionar a sua pergunta e causar alguma impressão de desrespeito, tipo, parecendo que no candomblé tem todo o processo de iniciação, feitura, há 7 anos, 14 anos, 21 anos, na Umbanda não tem nada disso. Como se desvalorizasse aqueles que dirigem uma casa. Então, muito boa pergunta, mas cuidado para talvez você direcionar em momento errado para a pessoa errada e isso causar alguma ofensa. Ok? Mas obrigado pela participação e espero que eu tenha conseguido repassar para você meu ponto de vista diante disso. Certo. Bom. Vai só comentar também. Sim. Que só vale ressaltar que, assim, antes mesmo de fazer o sacerdócio de Umbanda, eu já realizava meu trabalho na minha casa. Antes mesmo de estudar, antes mesmo de buscar informação da forma que eu busquei em algum momento da minha vida, eu já realizava o meu trabalho. Mais tarde eu aprendi que incorporar e dar atendimento não é o mais importante.
espiritar não é o ápice. É importante. Mas primeiro eu tenho que aprender a estruturar essa filosofia, esses valores na minha vida e na minha corrente. Depois exteriorizar, depois trazer para fora, depois colocar para fora. Né? Enfim, então eu acho que a gente tem que entender que aquele que nasce para ter uma casa, seja médium, homem, seja médium mulher, ele já traz isso. Vai depender dele o quanto que ele vai buscar para se preparar para isso. Né? Enfim, mas é isso aí. Bom, vou passar aqui primeiro boa noite do Johannes, tá? Boa noite, meu irmão. Seja sempre bem-vindo, que você está toda semana com a gente aqui, né? É verdade. Tem a Patrícia Ventura também, que ela diz: quando estou em casa, não perco. Aliás, nesse momento estou ouvindo Magia Cigana, um pouquinho antes. Uhum. E logo após vocês, adoro. O Francisco mandou um boa noite e axé. A Sofia eu também estou ouvindo e sigo na sequência com eles. Boa noite da Célia e da Elizabeth. Tá. Vou te passar aqui do Fábio, tá? Tá. O Fábio, ele é de lá deixa eu só ver aqui, da Austrália, tá? Ok. Olá, Alan. Boa noite a todos. Graças a vocês, estou reestruturando praticamente tudo que até hoje aprendi. Venho de uma casa de umbanda esotérica e tem algumas coisas que são diferentes. Uma delas é que lá se trata Cosme Damião, entre parênteses Herês, como uma das 7 linhas de umbanda. E beijo, sim. Tentei achar algum programa gravado falando sobre isso e não encontrei. Você poderia dar uma breve explicação sobre essas entidades na umbanda? Tá. Se fazem parte de uma linha, como agem, enfim. Agradeço a atenção, boa noite e um abraço. É o Fábio. Tá, Fábio, obrigado pela participação, meu irmão. Na verdade, Ibejo, em alguns lugares também Ori, né? Em algumas subvertentes, a gente pode colocar ainda da umbanda esotérica, né? Mas no final das contas, a gente tem que sempre ter consciência, meu irmão, que as 7 linhas de umbanda é uma coisa só. São as vibrações de Deus, é a manifestação da vontade de Deus. O que eu coloco, se eu coloco orixá, se eu coloco guia, se eu coloco o que for ali dentro, é minha interpretação. Então, Deus de qualquer forma está se manifestando, as 7 linhas estão se manifestando. Se você buscar desde a origem da Umbanda, você vai encontrar uma variação muito grande do que é as 7 linhas de Umbanda. A gente percebe que parece que nunca se entendeu, nunca chegou a uma conclusão do que é. Mas é porque, graças a Deus, a Umbanda é flexível. Deus é flexível, ele permite que cada um interprete da forma que lhe for conveniente. Então, é normal que você vai entrar na Umbanda esotérica, 7 linhas é uma coisa. Você vai entrar na Umbanda branca, 7 linhas é outra coisa. Você vai entrar na Umbanda sagrada, 7 linhas é outra coisa. Você vai entrar na Umbanda Molocô, é outra coisa. E entre outras vertentes. E qual que está certa? Todas elas. Porque cada um está interpretando aquilo que sente. E não tem problema algum. É claro que se você um dia vai num terreiro de Umbanda esotérica, aí no outro você vai num Umbanda sagrada, no outro você vai em Umbanda Molocô, sua cabeça vai ficar um caco. Né? É importante você seguir algo, é você se entregar a algo, né? Porque senão, se o médium, ainda mais quando ele está começando, muita informação confunde, você não sabe o que está certo e está errado, aí você fica sempre em cima do muro e você acaba não conseguindo definir o seu caminho, e é muito importante o médium definir o seu caminho, para que ele possa seguir sempre, para que ele possa se aprofundar, para que ele possa cada vez mais se dedicar. Enfim, então, é comum essa variação das 7 linhas de Umbanda, tá? Espero ter te ajudado, meu irmão. Obrigado. E falando da Austrália, a gente comentei o Denis, né? Sim. Se você estiver ouvindo, um abraço pro Denis. Eu vou comentar, porque nos alegra bastante isso, né? Tem um menino que ele era da Holanda, né? Escutava o nosso programa de lá e falou, olha, eu vou começar isso há 6 meses atrás, mais ou menos. Ele falou, olha, eu vou começar, assim que eu voltar pro Brasil, eu vou aí fazer o desenvolvimento. Ok, ele apareceu agora na turma de sábado. Ele está com a gente na turma de sábado. Aí eu pego e a gente fica pensando, caramba, olha só, menino, que dedicação. Saiu de lá da Holanda, tudo mais, veio pro Brasil, está morando agora aqui, e então está vindo agora se dedicando ao estudo. E o que mais me impressionou não é só isso. O que mais me impressionou é ele sair todo sábado do Rio de Janeiro e vir para o bairro da Penha, em São Paulo, com 7 horas de viagem de ônibus. O que ele gasta de ônibus por mês é impressionante.
eu tô falando só de gasto, não tô falando nem de tempo. Eu tô falando que ele gasta de ônibus por mês para estar com a gente no templo. Né? E a gente fala, às vezes... eu tô falando isso agora porque eu vejo vários irmãos agora parados de frente ao computador nos ouvindo. Isso é dedicação. Isso é entrega. Mas às vezes a gente tem uma atividade presencial, o terreiro aí próximo da sua casa, o terreiro que você conheça que tem um curso, uma atividade, uma palestra, seja o que for, gratuito ou com contribuição, não importa. Às vezes a pessoa não sai de casa porque tá um friozinho. Prefere ficar comendo pipoca embaixo do edredom do que passar 1, 2 horas sentado de frente para alguém falando sobre um assunto que talvez mude a trajetória espiritual dessa pessoa. Não tô sendo dramático, não, eu tô sendo sincero. É verdade. E aí eu vejo o Denis saindo que nem... Teve gente que saiu na última palestra de obsessão espiritual, teve gente que saiu de Minas Gerais. Foi. De Minas Gerais para assistir uma palestra de 50 minutos no templo. Como assim, né? Então você vê, o menino sai do Rio de Janeiro todo sábado para estar lá no templo. E não só isso. Chega animado, empolgado, anota tudo. E quando ele tava lá na... Holanda ou Irlanda? Eu nunca sei. Holanda. Então, quando ele estava lá, são 4 horas de diferença daqui para lá. Sim. Ele terminava de ouvir o programa de madrugada, acordava de madrugada para ir trabalhar, estudar e tudo mais. E tinha essa disposição toda semana, né? Você vê a dedicação que ele tem com a mediunidade. Com certeza, a gente entende, né? Que cada um tem as suas limitações, né? Sim. O fato até financeiro, para se deslocar dessa forma e tudo mais. Mas é muito mais que a parte financeira, de você pagar uma passagem de ida e volta toda semana. São, no total, 8 passagens por mês que ele faz, 8 viagens por mês, São Paulo e Rio, que ele faz de 6 horas, 7 horas de viagem, para estar lá no curso com a gente passando 2 horas. Você entende? Assim como tem gente que sai de mais perto também para vir para o templo, ou de mais longe, e por isso que a gente tem muito prazer em fazer isso, né? Porque a gente sabe a dedicação que as pessoas vêm até aqui buscar informação, né? Que as pessoas vêm até o templo para buscar. Então a gente se dedica a cada palavra que vai falar na aula, cada assunto, assim como o programa também. A gente sabe que irmãos estão no trabalho, estão no ônibus ou no trânsito, ou estão em casa, né, mais sossegados, mas de alguma forma estão parados ouvindo o programa. Isso é fantástico, né? E a gente tem um irmão lá de sábado que, quando eu soube que ele vinha do Rio, eu falei, você é louco, mas parabéns. Né? Porque a dedicação chama a minha atenção. Tudo aquilo que você vai além. Eu aprendi isso tenho aprendido isso com o nosso guardião, com o nosso Exu da casa, que é o meu pai espiritual, aquele que eu falo, se eu estou em algum momento da minha vida hoje, é porque ele me colocou nesse lugar, com tudo aquilo que ele me ensina. Ele sempre fala, e é óbvio aquilo que já está tão popular, né? Faça além do que fazem. Dedique-se além do que se dedicam, que o resultado vai ser além do que chegam. Então, eu sempre me impressiono e sempre me dedico para também essas pessoas se dedicam além, né? Eu acho sempre fantástico. A pessoa que vai além do que é comum, do normal, do tradicional. Né? E assim, minha recomendação sempre é para os irmãos que buscam informação. Faça mais, né? Dedique-se mais, comprometa-se mais, envolva-se mais com o seu terreiro, com a sua casa espiritual, como médium, como estudante, como assistência. Dedique-se mais, faça mais. Somos nós que fazemos, né? O resultado está nas nossas mãos sempre. Então, acho que o menino comentou da Austrália, eu lembrei do Denis. E aí, essa história da dedicação que eu acho essencial, né? Para um bom resultado na nossa vida, enfim. Então é isso aí, fica a recomendação e a inspiração aí para aqueles que talvez ainda não se moveram para buscar o novo. Algo melhor. Não estou falando novo para você ir lá no Casa de Lei fazer um curso, não. Estou falando novo para você sair da sua zona de conforto e fazer alguma coisa. Baixa um livro da internet, leia. Faça qualquer coisa, mas faça alguma coisa. Ficar na mesmice não adianta nada. Certo. Bom, é o Rodrigo, ele diz, Rodrigo da Terra do Sol Nascente, ele está lá no Japão. Olá, meus amigos, obrigado por mais um dia de estudo. Passei só para dar um alô e dizer que estou na escuta. Eu gostaria muito também de poder fazer o que o nosso irmão Denis fez. KKK. Parabéns, esse irmão. Força, você é um super guerreiro. Olha, é verdade. Obrigado, viu, irmão, pelo comentário. Eu comentei do Denis, não é nunca desmerecendo, obviamente, ninguém, né? Mas é o fato de dizer que o sacrifício é sempre bem visto pelo outro lado, né? Cada um vai até onde até pode, mas a minha recomendação é para você que está parado, para você que não faz nada,
para você que tem preguiça, porque médium preguiçoso não sai do lugar. Médium preguiçoso não cresce. Médium, para mim, que não tem, ou por preguiça, ou por falta de hábito, a leitura, que não tem a leitura no seu dia a dia, é um problema para si próprio. Não estou falando para você pegar um livro e ler, comer o livro em um mês, em uma semana, mas não importa, pegue uma página, pegue um artigo, pegue um texto, sempre mantenha-se informado, mantenha-se buscando informação. O médium precisa disso, sempre, tá? Vamos lá. Bom, Felipe Aragon. Olá, irmãos, tenho uma dúvida. Passei com uma entidade, perguntei se deveria haver mais estudo na casa, pois queria aprender mais. E a entidade me respondeu que eu iria aprender com eles a cada gira, mas acho muito pouco. O que vocês acham? Obrigada. Felipe Aragon. Olha, falar que é muito pouco, a gente estaria desrespeitando a entidade, né? A gente tem que entender que eu imagino que a casa que você esteja tenha, por filosofia, não estudar, e sim aprender com os guias. Eu tenho quase certeza disso, para a entidade ter falado isso. Então, eu recomendo que peça para a entidade, pai e mãe, né, o que os senhores podem nos passar para que a gente possa anotar, para que vocês sentem, batem um papo com a entidade. A entidade conversa. É claro que num dia de gira de Umbanda, você vai aprender o que? Ó, filho, eu estou usando o cigarro de palha porque baiano usa cigarro de palha. Espera aí. Né? É um dia ver a possibilidade com este guia, que é um grande mestre, que é um grande sábio, conversar com o pai, dirigente da casa, homem e mulher, e pedir ali, olha, quando que a gente pode de repente se reunir com esses guias e aprender alguma coisa? É importante o médium conversar de repente com o dirigente e ver essa possibilidade. Tá? E valorize muito essa casa, viu, meu irmão? Mesmo que não tenha ainda o estudo dessa forma, se a entidade falou que vocês vão aprender com eles, peça que eles ensinem como nós vamos aprender. E não é desrespeito, não é uma afronta, mas não deixe de ler. Né? O livro, você pode pegar o livro e ler, você pode ter um livro de estudo. Recomendo para todos Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, do Rubens Saraceni, editora Madras. Excelente livro que eu acho que todo médium deveria ter em casa. E estude, né? Mas peça, se a entidade falou que vai ensinar, peça que ela ensine. Ok? Obrigado pela participação. Deixa eu dar uma lida nas mensagens aqui, que são várias que está chegando. Alan, boa noite, muito bom programa. Ouvindo você falar isso, saio de Belo Horizonte há 2 anos, todo último domingo do mês, para fazer um curso de sacerdócio e teologia em São Paulo. Essa dedicação é maravilhosa e tem muita gente assim, graças a Deus. Ótima a sua colocação sobre isso. Muito legal, viu, meu irmão? Parabéns. Sair de Belo Horizonte, vindo para São Paulo, ainda que seja uma vez por mês, é um grande sacrifício, né? É um grande esforço. Parabéns, viu? Fico feliz. Eu sei que tem muitos que fazem isso. Não é uma exclusividade do nosso irmão que está lá de sábado. São muitos que fazem isso. E mesmo aquele, às vezes, não estou falando só o que sai de sábado, sai de outro estado, mas aquele que trabalha o dia inteiro, só o pó, né? E ainda tem que ficar sentado 2 horas ouvindo e aprendendo. Então, todos, de alguma forma, que fazem esse esforço. Sempre esse conselho que a gente dá é para aquele que está parado e não fazendo nada. Né? Que se mexa. Obrigado, meu irmão, pelo seu comentário, pela sua contribuição aqui. Fico feliz, viu? E parabéns por essa jornada aí que você está seguindo. Bom, é o Marcos Martins. Oi, Alain e Vânia. Boa noite. Boa noite, Boa Marcos. Noite. Tudo bem? Ótimo. Gostaria de fazer uma pergunta referente ao desenvolvimento mediúnico e à evolução do médium. A pergunta é, à medida que o médium caminha em sua vida, pode conquistar novos guias espirituais? Se um médium vai melhorando moralmente, pode começar a incorporar novos guias? Certa vez eu vi um médium incorporar uma pombagira e a mesma dizer que a sua missão com o médium tinha acabado e que em seguida este médium começou a incorporar outra pombagira. Poderia falar a respeito? Complementando com outra pergunta, existe idade para o desenvolvimento mediúnico ocorra? Muito obrigada pela atenção e muito boa noite. Legal, vou começar sua pergunta de baixo para cima. A idade não tem, na verdade, né? Vai de casa para casa. Eu acho que a criança, desde cedo, tem que, se for possível, estar dentro do terreiro, vivenciar os valores que a Umbanda proporciona. E esse desenvolvimento mediúnico acontece naturalmente. Não é só o fato de incorporar. É o fato de estar ali, é o fato de cantar, é o fato de ajudar o guia, contribuir de alguma forma com a casa, seja como for. Mas eu acho que tem que estar presente. Isso vai de casa para casa. Agora, a outra pergunta.
Só o apanhado, Tá, deixa eu só pegar aqui porque eu apaguei. que eu esqueci. Tá. Bom, o desenvolvimento mediúnico, se as entidades Ah, elas tá, mudam, já né? lembrei, eu lembrei. Na verdade, assim, não mudam, né? E não que não mudam, mas não pode haver necessariamente essa preocupação de que, meu guia vai evoluir e vou incorporar outro guia. É muito relativo, né? Existem médiuns que incorporam 20 caboclo, 70 Exu. Sei que estou sendo um pouquinho exagerado, mas eu pergunto, para quê? Né? Você tem que entender que, claro que se eu tenho um único Exu, por exemplo, eu incorporo um único caboclo, e este caboclo seja o mentor espiritual da minha vida, o meu mentor espiritual. Há muitos outros espíritos por trás deste caboclo trabalhando que eu não estou vendo, não estou sentindo e não estou percebendo. Os outros não precisam incorporar necessariamente. A entidade que está com você, ela não está sozinha, ela está acompanhada. Né? Eu sou muito mais a favor daquela história em que você conhece o seu guia, você tem a presença de um guia, de um mentor, de um espírito ali te acompanhando, vários, né? Te acompanhando, e que você tem essa jornada nessa terra e que esse espírito está comprometido com você do começo até o final, ou quase o final dela. Eu acho que tem que se tomar muito cuidado, né? Não é o caso, mas eu também não quero entrar muito no mérito dessa questão, de às vezes eu incorporo várias entidades porque é como se fosse figurinha. Né? Troquei uma figurinha. Vou incorporar outra entidade que está na moda. Porque, infelizmente, tem a moda aí do tranca-ruas. Tem a moda do caboclo 7 flechas. Tem a moda do caboclo 7 encruzilhadas. Tem a moda da Maria Padilha. Então eu incorporo a minha entidade há um tempão, de repente, ela não vem mais, e aí eu começo a incorporar o da moda. Então eu tenho que tomar muito cuidado com essa moda de incorporar outros guias. Às vezes o médium, só porque ele está incorporando, o guia riscou o ponto, ele pediu o chapéu, esse guia já vai evoluir. Só porque esse guia já é de consulta, né, porque o médium está preparado para dar consulta, o guia evolui. Então eu sou muito mais a favor deste médium. Eu imagino que o médium tem uma longa jornada, tanto para conhecer o seu guia, quanto para amadurecer ainda com esta energia. Eu acho que às vezes o médium incorpora 3, 4, 5, 6, 7 anos, às vezes um guia, que é pouquíssimo tempo, e de repente esse guia já vai evoluir e vem outro guia incorporar. Eu pergunto, para quê? Para quê? Eu imagino que cada um tenha, com certeza, a sua necessidade, cada mediunidade tem uma necessidade, cada um tem uma necessidade, mas eu só queria dizer para vocês que o Zélio Fernandino de Moraes, quando fundou a Umbanda, ele incorporou o Caboclo das 7 Encruzilhadas do começo ao final. Nunca chegou um outro caboclo para incorporar. Ele incorporou o Pai Antônio do começo ao final da sua vida. Você falou também uma vez, né, Alan, que pode ser ao contrário também, né? O médium acredita que incorpora uma das famosas e a entidade tem que falar que vai vir outra no lugar para ele desapegar daquele nome, né? São várias situações, né? Eu acho que eu não vou nem entrar no mérito da situação, até porque o tempo é curto. É verdade. Mas eu ia dizer que a gente não deve ficar se preocupando com isso, porque quantidade de guias não importa. Quando eu comecei a desenvolver a mediunidade, eu achava muito bonito. O médium incorporava 2, 3 Exus. Eu achava lindo aquilo. Eu estava empolgado para começar a incorporar o segundo Exu. Esse segundo Exu nunca apareceu na minha vida. Eu sempre quis, porque todo mundo quase incorporava um segundo Exu. Então, hoje você vê que, na verdade, às vezes é muito mais preocupação do médium. Conheça mais o que está com você. Conheça, vivencie mais essa energia. Você tem muito a conhecer. Eu sou médium, ainda que pouco tempo na Umbanda, quase 15 anos eu trabalho como médium bandista e já incorporo as entidades quase isso. E a gente percebe que ainda há muito que se descobrir de uma entidade que se incorpora há tanto tempo. Você vê que você não sabe nada sobre essa entidade, porque cada vez que essa entidade incorpora, cada vez que ela te fala uma coisa, você fala, putz, eu não sei nada dela. E não é saber que ela viveu lá na África ou viveu na Bahia. Não é isso. É não saber o que este espírito tem com você. O que ele espera de você. E o que ele pode te ensinar. Porque toda vez que um guia incorpora, por mais que ele incorpore há 10 anos, por mais que ele incorpore, você ainda aprende com ele. Então,
Em vez de querer incorporar guias novos, os pops, aqueles que tem a fanpage no Face, com 10 mil curtidas, porque os... Ai, meu Deus do céu. Então, dá valor ao seu, aquele que está com você, não se preocupe, porque se outro for aparecer, mais tarde vai ter um porquê disso. Agora, enfim, acho que eu me prolonguei demais, nosso tempo é curtíssimo, né? Deixa eu só dar uma lida nas mensagens aqui. Tá, eu vou passar do Ricardo, tá? Pode Ricardo passar. Júnior. Boa noite, Alain e Vânia. Poderia falar um pouco sobre a importância da quartinha na Umbanda e como cuidar da mesma? Posso. Obrigado, Ricardo, pela participação. Cada casa vai adotar de uma forma, na verdade, né? Há casas que nem utilizam de quartinha, outras utilizam. Dentro do culto ao orixá, a quartinha ela é onde concentra, e principalmente no candomblé até, né? Em algumas casas, em algumas nações, especialmente Angola, em que ela concentra, segundo o fundamento, concentra o poder do orixá. Então, dentro da quartinha você vai alimentar com a água do orixá, com as ervas do orixá, em alguns casos com a pinga. Eu já vi quartinha com fio de cabelo do próprio médium, tem a quartinha do anjo da guarda, enfim. É um dos procedimentos para a gente poder concentrar em um lugar a energia e o axé desse orixá. Aí a gente tem a quartinha sem asa, que é para o orixá masculino, e a quartinha com asa para o orixá feminino. Segundo algumas tradições, a gente encontra e diz, né, que se eu sou homem, médium homem, eu uso a quartinha sem asa, independente do orixá. E se eu sou médium mulher, eu uso a quartinha com asa, independente do orixá. Então isso é muito relativo, é um dos procedimentos de força, Ricardo, que cada casa vai adotar da sua forma. O ideal é que se você tem uma quartinha, eu recomendo sempre, trocar o que há dentro daquela quartinha, se é água, se é as ervas, a cada 7 dias. 7 dias é um ciclo, é um período bacana para a gente fazer essa troca. É aquilo do ritual que eu sempre falo. Fazer a limpeza dessa quartinha, trocar os elementos, ou mesmo só trocar a água. Enfim, mas é uma forma de concentrar o poder do orixá. E se você for perceber também, segundo algumas tradições africanas, a quartinha, africanas ainda que eu falo do candomblé, né? A quartinha, ela tem o formato do corpo humano, né? Então, simboliza-se que o que você coloca ali dentro, aquilo fortalece o seu corpo. Então, é uma das ideias aí da quartinha, mas é um dos procedimentos dos tantos que a gente hoje tem à disposição. E se você tem, vale cuidar, vale guardar, porque de alguma forma é um processo de conexão energética com o orixá e é muito válido, com certeza. Há casas que adotam, há casas que não adotam. É particularidades também, mas é legal. Certo. Tá? Obrigado, meu irmão, pela participação. A Vanessa Inácio. Boa noite, Alan e Vânia. Só passei para deixar uma boa noite e dizer que cada dia aprendo mais. Abraço até quinta. Abraço, Vanessa. Obrigado. E todos nós aprendemos sempre juntos, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui para a gente já... Rafael Félix. Boa noite, Alan. Acho que na próxima turma vou fazer como esse irmão. Vou todos os sábados para São Paulo. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado pela participação, viu? Milene, obrigada por aceitar. Eu acho que a Milene me adicionou aqui no Face. Lindo programa, parabéns. Que Oxalá continue abençoando vocês. Continue abençoando a todos nós, Milene. Obrigado, viu? Di Acudi, eu acho que é isso o nome. Obrigado, irmão. Seja bem-vindo. Estou ouvindo seu programa aqui na Rádio Talk Aruanda. Show. Um abraço, salve. Legal, obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo também aqui ao Casa de Lei. Bom, quer encerrar com alguma pergunta daí? Bom, tem aqui o Fábio Rodrigues. Ele diz assim: Alan, boa noite, meu amigo. Você poderia passar 5 livros para estudar? Eu sou do Centro Ogum Sete Espadas. Eu comprei o Teologia de Umbanda. Muito bom. E aproveitando também, falando de livro, a Aline, ela fala aqui: boa noite a todos, estou adorando o programa. Gostaria de comentar sobre a indicação feita pelo Alan sobre o livro Umbanda Não é Macumba. Ótima leitura, livro com linguagem fácil, explicações breves e fácil de entendimento. Recomendo a todos que buscam conhecimento. Obrigada pela indicação, legal, Alan. Então acrescenta aí, né? Então, para essa recomendação para esse irmão, Umbanda Não é Macumba, lançamento do Alexandre Comino, pela editora Madras. Eu recomendaria esse Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. Não vou nem recomendar 5 para você, eu vou recomendar realmente 3 livros que eu julgo de extrema importância, assim, para que todo médium pudesse ter. É claro que depois que você já cria uma ideia, uma filosofia, uma estrutura, um ponto de vista, você
tudo que você lê, tudo que você escuta, tudo que você vê, acrescenta, não atrapalha. Então, como base fundamental, eu recomendo que você leia Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, como você já tem. Eu recomendo que você leia Teogonia de Umbanda. Ainda para, se quiser se aprofundar um pouquinho mais, você pode ler Arquétipos da Umbanda, todos eles Rubens Saraceni, Editora Madras. A partir daí, meu irmão, se você entende o que é a Umbanda e pelo menos uma estrutura do que é a prática umbandista e os orixás, as entidades, tudo mais que você acrescenta, tudo mais que você lê só acrescenta, não te atrapalha. Tá? Não vou te passar, por exemplo, poderia te passar muitos outros, de outros autores, de outras filosofias, de outros pontos de vista, mas se eu te passar um monte de coisas diferentes, você não vai entender nada. Então eu vou te passar 3 do mesmo autor, com a mesma filosofia, que é naquilo que a gente mais se identifica, que a gente viu mais coerência, porque trata dos orixás da forma que a gente entende que é mais coerente, enxerga as guias da forma que a gente acha mais coerente. Então, fica a dica aí para os livros. E o que nossa irmã falou aí para você. Isso, Umbanda não é macumba. A Aline, Umbanda não é macumba, que inclusive eu recomendei no Face esses dias. Isso. Que é excelente também. Acabei de ler essa semana e me surpreendi. O Alexandre sempre arrebentando nos livros, né? E esse mais um excelente livro. Então, fica a indicação para você. Qualquer coisa, retorna que eu te passo inscrito isso, tá? Bom, chegamos ao final, né? De novo, passa muito rápido, né? De novo, 10 horas e 5 minutos. Ao final de mais um programa. E só quero lembrar a todos que a gente tem o site casadelei.org.br. Eu quero deixar aqui um convite especial demais para vocês que eu estava quase esquecendo. Vai ter, na próxima quinta-feira começa, dia 26, 7, não sei. Eu vou confirmar aqui exatamente o dia, dia 28 de agosto, começa o curso online de Exu, no Estudar em Casa. Sem palavras para comentar. O que, primeiro, esse estudo significa para nós, a importância que este estudo tem para nós, não é só um cursinho, a gente não lê um livro, decorou e está repassando em vídeo. Isso é uma vivência pessoal, a presença do mistério Exu na minha vida, na nossa casa, e além de trazer isso, vamos trazer o que é essa entidade na sua origem, o que é essa divindade na origem. Então, vale a pena. Quem quiser conhecer mais sobre Exu, fica a minha dica, o curso Fundamentos de Exu, ministrado por mim, no Estudar em Casa. Você estuda no seu tempo disponível, em qualquer dia e horário, de qualquer computador conectado à internet. Acesse www.estudaremcasa.org.br estudaremcasa.org.br. Espero vocês. Curso incrível, sem brincadeira, tá maravilhoso, o conteúdo tá incrível para todo médium, acho que deveria ter essa ferramenta, essa informação. Fica a minha recomendação para aqueles que estiverem dispostos a esse universo aí. Gente, obrigada mais uma vez pelo programa, pela participação e até semana que vem. É isso aí, até semana que vem. Eu quero agradecer muito esse grande número de participações que a gente tem recebido, a interação de todos os irmãos que têm fielmente nos acompanhado toda semana, divulgado. No começo do programa eu sempre peço, divulguem, eu vejo que muitos têm feito isso. Então agradeço de coração a toda essa colaboração de vocês, tá? Vamos ouvir para encerrar, eu falei de Exu, vamos ouvir e pedir e clamar a Exu pela nossa vida, pelos nossos passos, pelos nossos caminhos, que Exu seja o mistério que enfraqueça aquilo que nós temos de ruim dentro de nós, e que ele fortaleça, que ele vitalize, que ele potencialize o nosso poder de realização, que todos nós temos dentro de nós. Laro Exu, Exu Mojubá, boa noite a todos, espero que todos tenham uma excelente semana e acesse o nosso site, casadelei.org.br. Tchau, gente, boa noite a todos. Pode acreditar, Exu vai lhe ajudar, é só pedir com fé que a sua vida vai mudar. Claro, Exu Mojubá, salve a força de Exu. Pois é, Exu dá caminho, é só pedir com fé. Pois é, Exu dá caminho, é só pedir com fé.
lá no céu brilha a lua, faça uma oração ao seu tranca-ruas. Homem valente, meu protetor, rei da encruzilhada é seu marabô. O galo canta dentro da calunga, saltando a magia de 7 catacumbas. Suas palavras são verdadeiras, quem avisa amigo é, disse seu caveira. Pois é, deixa dar caminho, é só pedir com fé. Pois é, deixa dar caminho, é só pedir com fé. Ao lado dele, sei que estou seguro, não tenho nada a temer, ele é Exu viludo. Se estou em perigo, ele vem agir, salve o Exu menino, salve seu tiriri. Meus inimigos não tiram meu sossego, tenho um ombro amigo do Exu conselho. E as mandingas que jogaram em mim, quem cortou brincando foi Exu mirim. Pode acreditar, Exu vai lhe ajudar, é só pedir com fé, que a sua vida vai mudar. É só pedir com fé, que a sua vida vai mudar. Pois é, Exu dá caminho, é só pedir com fé. Pois é, Exu dá caminho, é só pedir com fé. Pode acreditar, Exu vai lhe ajudar, é só pedir com fé, que a sua vida vai mudar. É só pedir com fé, que a sua vida vai mudar. Pois é, Exu dá caminho, é só pedir com fé. Claro, Exu! Pois é, Exu dá caminho, é só pedir com fé. Pois é, Exu dá caminho, é só pedir com fé. Morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Tempo, és um dos deuses mais lindos. Tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo. Quando o tempo for propício,